Então, a ideia dessa aula, gente, é a gente passar um checklist dos desenhos que vocês têm que apresentar e o que tem que ter de informação em cada um desses desenhos. Esse processo de checklist, né, de fazer uma checagem assim, de simbologia, é uma coisa que a gente usa muito no escritório, assim, para conferir, porque é muita informação de desenho, às vezes a gente deixa alguma coisa para trás. Então, os desenhos que eu pedi para vocês entregarem foram a planta de situação e implantação, então que mostra as duas coisas, né? Na escala 1:500. A planta de cobertura, que foi o primeiro desenho que a gente tinha feito, né? E usou para fazer a projeção da situação e implantação. Planta do pavimento superior, a isso aqui eu coloquei, eu vou mostrar o que é que eu estou usando isso aqui, ó. É o mesmo desenho que a gente pode eventualmente mostrar em pranchas diferentes, alguns layers ligados e outros não. Então é um esqueminha que dá para usar gerenciamento de layers para mostrar uma informação ou outra usando o mesmo tipo de desenho. Então isso fica uma sugestão aí, né? Fazer a planta do pavimento indicando só layout e uma outra com o layout desligado indicando as cotas. Isso porque quando começa a inserir muita informação, o desenho pode ficar embolado. E a planta do pavimento inferior. Então eu complementei aqui nos arquivos as informações, planta de implantação e situação, a gente tinha feito basicamente só o desenho. Não tinha falado nada do que tinha que ter de informação mínima. Então, coloco aqui, ó, e, né, dou uma martelada em coisas que são... Acho que isso é importante, o pessoal confunde muito, eu sempre falo mais de uma vez. Planta de situação é um desenho que mostra a situação do lote ou terreno em relação ao contexto urbano, aonde está o lote na cidade. E a planta de implantação é um desenho que mostra como a edificação é implantada no terreno, né? Ou seja, a projeção da edificação em planta com a orientação, né, em relação ao norte, em relação às divisas, e cotas altimétricas de referência, né, da cota de implantação no terreno. Então é muito comum que a gente mostre as duas coisas simultaneamente, mas no contexto, né, quando o contexto do projeto permite, mas a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra, né? A gente tem que passar esses dois tipos de informação, onde é o terreno e como que a edificação está implantada no terreno. Então, para esse desenho aqui, ó, o que a gente vai ter que indicar? Título do desenho, básico, indicação do norte, básico, nomes das ruas lindeiras do terreno, porque a gente tem que, né, saber onde está esse terreno na cidade. Então, a gente tem a referência dos logradouros próximos. Cota altimétrica, as curvas de nível aí podem fazer esse papel. Então, a gente tem uma noção de que cota altimétrica que a casa está implantada. E aí, cotas de medidas indicando as divisas do terreno, isso eu não mostrei. Ângulos dos vértices, né? Esse terreno dessa casa particularmente é uma poligonal bem irregular, então a gente tem que indicar os ângulos e cotas indicando o perímetro da edificação. Então como é que isso está aqui no desenho? Eu vou mostrar já na prancha, depois eu volto lá no módulo. Então aqui, ó, título do desenho e o norte. Aqui eu tenho a indicação do nome da rua de acesso. Tem uma outra rua aqui indicada que dá uma referência, né? Tem outros terrenos vizinhos aí que vão dar para o fundo dessa outra rua. Então, tendo a referência dessas duas ruas, a gente consegue localizar esse terreno no mapa da cidade. E aí, nas divisas, eu coloquei aqui, ó, medidas, cotas com as medidas de todas as laterais, todas as divisas do terreno. Então tem cotas aqui no perímetro, indicando cada uma das divisas.
Então, essas cotas aqui, acompanhando as linhas, vocês têm que usar essa daqui, ó, a dimensão alinhada, né? Cota align, que aí ela vai seguir o alinhamento da linha. Quando é ortogonal, a gente pode usar essa linear. Essa cota de raio, né, do ângulo, também está aqui, ó. Eu tenho a cota angular. Então, a cota angular, você pega duas referências de linha e ele te dá o ângulo, né? Clica numa linha, clica na outra, e ele te dá o ângulo. Então, foram as ferramentas que eu usei para fazer essas cotas do perímetro. Então, todo o perímetro do terreno aqui, eu tenho a medida e eu tenho o ângulo entre uma e outra. Deixa eu ligar os pesos de linha aqui, para ficar mais visível. Aqui, ó, aí aqui na edificação, né, a escala é reduzida, não para 500, então eu estou cotando só o perímetro para ter uma ideia do tamanho da casa. E aqui eu escolhi 2 pontos, que são esses 2 pontos aqui desse lateral da casa, que estão mais próximos da divisa, para poder marcar. Então, esse ponto que está aqui, eu tenho uma dimensão para posicionar ele em relação à divisa, então é uma cota perpendicular desse ponto, a distância até a divisa mais próxima. E desse ponto até a outra divisa, são essas duas cotas para este pontinho. Nesse outro ponto eu também pego aqui, ó, essa medida. Às vezes vai ficar meio embolado. Estou pegando a perpendicular aqui e estou pegando desse ponto perpendicular a outra divisa. Então, com essas medidas, a gente consegue definir a localização da casa no terreno. Com as curvas de nível aqui, a gente tem uma ideia da cota de implantação, né? Poderia colocar um nível aqui, mas nessa escala vai ficar meio ruim. Então, a gente tem pela curva de nível, tem essa noção. Na planta dos pavimentos, a gente vai mostrar a referência de nível também. Perpendicular à divisa, né? Você pega um ponto aqui, ó. Então, se eu pegar aqui no model, essa cota, como é que eu faço? Vou apagar e fazer ela de novo aqui, ó. Eu vou pegar a dimensão alinhada, essa aqui, ó, aligned, e vou pegar desse ponto, e aí tem que estar com o snap ligado para pegar aqui a perpendicular, ó. Acha o símbolo de perpendicular ali do snap, e aí você tem a cota, que aqui está no layer errado e no estilo errado. Então, se está no layer errado e no estilo errado, eu posso rapidamente corrigir com o Match Properties aqui, ó. O ideal é a gente já definir antes de fazer as cotas, né, colocar aqui no layer cotas e escolher o estilo de cota adequado aqui, ó, linear, cotas lineares, vai, na 1:500, seria o estilo que eu estou usando aqui, ó, essa cota está no estilo linear 500. Então, dei uma conferida, essas medidas são mais rápidas de cotar, então, é isso para implantação e situação. Então, essas cotas todas aqui da planta, né, complementando aí, o pessoal pediu para entender como é que faz essas cotas alinhadas. Então, eu estou aqui em Annotate, escolhi aqui o Layer Cotas, escolhi aqui o estilo de cota linear 500, vou apagar algumas aqui para poder fazer de novo, ó. Todas essas, a gente vai usar esse estilo de essa ferramenta de cotas aqui, ó, que ela vai fazer a cota alinhada aos 2 pontos que eu estou pegando da linha que eu quero tirar a medida. Então, esta divisa aqui, ó, eu vou pegar o ponto inicial dela,
o ponto final. E aí, essa aqui vai dar bem horizontal, né? Mas essa aqui que a linha é inclinada, ó, repetir o último comando. Vou pegar o primeiro ponto, o segundo, e aí puxo a linha de cota. A diferença da outra que a gente usa mais, né, para fazer uma planta quando está toda ortogonal, é que a outra faria isso daqui, ó. Eu pegaria a cota, eu pegaria esses dois pontos, mas ele me daria uma cota ortogonal, assim, ó. Aí não, eu não estou medindo a divisa. A outra cota é mais prática, né? Quando o desenho é ortogonal, vai na outra. Aí depende da situação. A cota do ângulo está aqui, ó. Dimensão angular. Você clica em uma linha e clica na outra e escolhe aonde você vai pôr aí, né? O ângulo. Essas cotas dos pontos até a divisa, você tem que pegar primeiro o ponto da casa, para poder você saber a perpendicular em relação a esse ponto. Então, vou fazer essas aqui de novo, ó. As cotas do perímetro estão aqui. Pego pela dimensão alinhada. E aqui posiciono a linha da cota. Ok. Da divisa, eu quero marcar a distância desse ponto até a divisa. Então, eu começo dali. Vou pegar ali a ferramenta de cota, pego o pontinho, e aí tem que estar o snap ligado. O snap eu preciso explicar de novo? Os snaps estão aqui, ó. Tem os snaps, eu mostrei lá nas primeiras semanas de aula, esse símbolo aqui, ó. A gente definiu alguns aqui para ficarem sempre ligados. E a gente pode acionar ou desacionar os snaps na tecla F3. Então tem hora que a gente quer desligar para ele não ficar pegando pontinhos que a gente não quer, tem hora que a gente precisa desses pontinhos. Então aqui, ó, um desses que está ativo é o perpendicular, a gente precisa desse. A gente usa muito todos esses que estão marcados aqui, ó, endpoint, midpoint, center, node para quando faz divisão, quadrante de círculo, interseção. Esses são os mais comuns que a gente usa sempre. Aí eu deixo eles ativos. Posso ativar ou não. Ó. Quando está azul, está ativo, ele vai identificar os snaps. Isso é lá do início. Então eu tenho que estar com isso ativo para poder pegar a cota aqui alinhada na perpendicular. Eu vou até a perpendicular da linha. O símbolo do perpendicular é aquele símbolo, parece um símbolozinho de perpendicular mesmo, não tem outra descrição para isso. E aí define a posição da cota. Às vezes fica um pouco embolado assim, não tem muito problema não. E aqui a mesma coisa, vou pegar um outro ponto. Por que eu estou pegando dois pontos para fazer isso? Porque aí eu consigo locar esta reta e aí todo o resto sai a partir dali, né? Se for fazer uma locação na obra, a gente vai precisar de uma linha reta posicionada para a gente saber onde está a casa. Então, com dois pontos e referências das medidas, a gente consegue definir a posição da casa aí. Aí aqui só faltou uma que eu apaguei, que é daqui até na divisa. Aí vocês escolham aí um lugar mais claro de deixar a cota. Ó, acho que se eu trouxer ela para cá fica melhor. Onde fique menos embolado possível. Nessa escala 1:500 é meio ingrato para fazer isso. O ideal seria na implantação a gente estar numa escala um pouquinho maior do que essa. Então acho que de implantação e situação é isso. Mais alguma questão? Então é isso.